Sejam bem-vindos! Vamos esperar aí de entrar mais um pessoal pra gente começar a nossa live, nossa entrevista maravilhosa com uma pessoa muito importante, minha mãe. Então, vamos esperar aí o pessoal entrar. Já vou digitar aqui a legenda. Ai, meu Deus, calma. Gente, se a minha câmera estiver balançando é porque o meu tripé, ele tem molas. Aí ele fica pulando, tá? Ai, meu Deus. Podem fazer perguntas. Ai! Pronto. Gente, oi! A nossa convidada já tá aqui, né? Quer dizer, ela tá na live, daqui a pouco eu vou dar uma chamada nela. Mas eu gostaria de apresentar ela pra vocês. Então, hoje a gente vai entrevistar uma das nossas atrizes do improviso, que se chama Linda Barros, vulgo minha mãe. Quer dizer, minha mãe para os mais íntimos, no caso eu e o meu outro irmão. E ela é muita coisa. Ela é atriz, ela é escritora, ela é professora, ela é o que mais? Ela faz um cozidão muito bom, a comida dela é muito boa também, mas ela é, assim, fantástica. Então, vamos começar nossa live. Ela vai se apresentar um pouquinho aqui também. E vai ser top. Viegas Babão, é verdade. Muita verdade. E ela recusou. Peraí. Aceita, moça. Gente, só um minuto. Pronto. O bom é que a gente mora na mesma casa, então tá ok. Tá tudo supimpa. Vamos ver se agora ela entra. Deixa eu ver o que você está falando. Mãe, tá por aí? Oi, Sua câmera não tá hello. aparecendo. E agora? Alguém tá conseguindo vê-la porque a minha câmera tá preta. Tem um gato engasgado aqui, se vocês estiverem ouvindo. Tá conseguindo se ver? Mãe? Eu tô me vendo. Normalmente eu não tô conseguindo te ver. Peraí, vou te chamar. Ai, os problemas lindos que o Instagram. Oh, meu Deus. Que o Instagram mostra. Ah, agora apareceu. Está congelado. Mãe? Tô aqui, mas tá congelada. Lá aí do E Instagram. agora? Tá aparecendo. Oi. Ih, cheguei. Oi, gatinha. Tudo bom? Oi, cheguei. E aí, como Oi, é que você gente. está? Olha que Ela tá lindo. toda. Domingo, se você estiver olhando isso, por favor, autentifique nossa nova marca de produtos, tá? A máscara, no caso do improviso. Trabalhar com Olha estilo. isso. Oi, pessoas. Tudo bom, mãe? Cheguei. E aí, olha aí, meu E aí, Deus. Não é como é que tá massa, a gente? quarentena? Pra mim tá massa, gente. Como é que vocês estão? Oi.
gente! Então, gatinho, você já sabe Daqui a como é o pouco. esquema daqui. Ai, tá conseguindo ouvir direito? Oi! Ai, Oi, tô ouvindo. sim, Dom, Estão me foi ouvindo? ela e papai que fizeram. Eu não tenho nenhum dom pra isso. Ei, você já Depois eu sabe falo como nosso dela, esquema gente. funciona. Depois eu falo dela, tá bom, gente? Como é que eu consegui? Estão me ouvindo? Tudo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Dá pra ouvir direitinho. Então, mãe, seja muito bem-vinda à nossa live, nossa terceira live dessa temporada de lives que a gente está fazendo. Então, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Você já sabe Ah, como é o esquema da live. assim, Eu vou fazer uma entrevista, você vai conversar um eu pouquinho estou com a gente, se encantada. apresentar. E lembrando que também fiz uma enquete com algumas perguntas, acho que na sexta ou no sábado, não lembro. E Cuidado algumas com as pessoas de fora que não quiseram perguntas. perguntar. E também aí já tá fixado, quem quiser fazer uma pergunta é só fazer. Eu tô aqui com um caderninho pronto, a postos para escrever a pergunta de vocês, tá bom? Oi, Mãe? gente. E aí, tudo bom? Oi, tô ouvindo. Gente, ela perde muito o Tá, foco das coisas. A pessoa tá tudo bem aí, então? que tá tudo bem. Dá pra ouvir Tá bom, direitinho? vamos Tá lá. legal? Tá. Oi, Essa para criança, vocês cheguei. é Linda Barros. Ela é uma das nossas atrizes do improviso. Ela trabalha com a gente há 2 anos. E ela é escritora, ela é professora, ela é perfeita. Mãe, quer se apresentar um pouquinho? Oi, meninos. E aí, gente? Boa tarde. Eu tô nervosa, mas tudo bem. Pois então, a gente foi convidada, por surpresa, na verdade, eu escapei das famosas lives. Mas, enfim, estou aqui com vocês, nessa tarde, a gente falar um pouquinho. Lembra que aí está o tema da aula para o teatro. É, Parece um pouco diferente, mas de repente acaba sendo não tão diferente assim, porque a gente está em sala de aula, a gente faz uma loucura também, e aí começou assim, né? Então, eu já dou no teatro há um tempinho, não faz muito tempo, mas já faz um tempinho. E eu também escrevo, como a nossa apresentadora aí falou, eu também escrevo meus humildes textos. Tem esse livrinho aqui, gente, ó, eu amo esse livro. Ele é um fofo, que é o meu livrinho de poemas, muito bonitinho. Já foi lançado há uns 2 anos atrás, 2 anos. E antes desse livro, a gente tem também esse aqui, ó, que é em parceria com o marido, o Mortal José Neves, escritor também, pai de Laurinha aí. E a gente fez esse livro também em conjuntos, né, como parceria, né, que é muito legal, que é sobre o nosso falar maranhense. E tem outros textos, tem outros livros ainda que faltam terminar, que a gente está terminando também para lançar com fé em Deus. Eu escrevo também coluna, eu tenho uma coluna também no jornal, que pelo período da quarentena, vocês devem saber que a gente não divulgou mais. É porque como está o período da quarentena e ele é mais levado para as igrejas, no geral católica também, e aí como ele não está circulando, mas ele vai voltar breve. E aí tem texto já. E é isso. Perguntem, eu vou conversando e a gente vai descobrindo as coisas. Tá, eu já tô escrevendo algumas perguntas aqui. Então, como foi e quando foi e aonde foi que você começou no teatro? Eita. Bom, na verdade, eu sempre gostei muito de arte em si, né? De fazer as coisas diferentes em sala de aula. E eu nunca, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu escrevi meu primeiro texto, uma adaptação, na verdade, meu primeiro texto, assim, claro que não foi no profissional, foi sobre Maria, sobre a história, na época da Páscoa, eu estudava lá quando eu era adolescente ainda, eu produzi, montei, e a partir daí eu já me despertou isso para o teatro. Então eu sempre levava eu sempre levo coisas, levava antes para o teatro mesmo, de fato,
eu sempre levava isso para as salas de aula. Nas minhas aulas, a gente sempre fazia coisas diferentes. Eu sempre faço, na verdade, coisas bem diferentes também. Dentro do conteúdo, obviamente, e juntando com o teatro. E aí, eu comecei, assim, como eu não tinha, eu precisava, eu fazia as minhas coisas, mas eram muito artificiais, era muito grotesco, eu acho, digamos assim. Então, surgiu a oportunidade de eu fazer, eu fiz uma pós em dança educacional. Eu não sou bailarina, gente, eu danço, mas enfim, não sou bailarina, não, tá? E aí apareceu isso, pô, já achei legal. Foi uma amiga minha, Fernanda Cerdeira, que está no Rio hoje. E aí a gente foi, entrou, né, na pós, começamos a pós, foi maravilhoso. E aí, um tempinho depois, eu passeando pelo shopping com os meus filhos, no final de semana, lá no shopping aqui, no shopping aí, e eu encontrei uma pessoa que eu já conhecia há um tempinho, que é Sérgio Lau. Dom, não fica com ciúme, tá bom? Sérgio Lau é o nosso guru, nosso mago, digamos assim, do teatro. Eu comecei, é, eu vi lá que estava tendo aula de teatro, então eu comecei fazendo aula de teatro numa companhia chamada Companhia Alcunha, que era o Tiago Cordeiro, o Segelau. E aí a gente começou e acabou que lá a gente fez uma montagem de um texto dessa fulaninha que vocês estão vendo, de Laura Nérica, do livro Pétalas de Sangue. A gente fez uma montagem, uma adaptação. Sérgio adaptou para o teatro o texto e a gente acabou apresentando. E aí, nos palcos, eu, de fato, acho que começou por aí. E aí eu fiz um curso de teatro com o Domingos Tourinho. Meu Deus, Domingos Tourinho também não fica assim, porque ele, para mim, é o meu. Todo mundo que me conhece sabe disso, do meu carinho, da minha admiração por Domingos Tourinho, que eu adoro de paixão. E aí eu fiz curso com ele, aí acabou que a gente apresentou no teatro, ele adaptou um texto chamado Porque os Teatros Estão Vazios, é uma adaptação que ele fez de Cal Valentim, e aí a gente apresentou no teatro, inclusive lá no Teatro do Sintra, foi muito legal, a gente fez foram 2 dias de apresentação, muito legal. Então foi aí, e a partir daí eu não parei mais. Que maravilha. Rapidinho, só um minutinho. Que os meninos estão conversando aqui, eu tô anotando a pergunta de vocês. Quem quiser fazer pergunta pode fazer. Só um recadinho muito aleatório, Zanto. Eu sei que você está assistindo porque eu estou olhando seus comentários. Eu quero muito Janto, fazer uma live Amanda! contigo, então entre em contato comigo que a gente vai conversar. Nada de nudes, por favor, sou comprometida. Enfim, tô brincando. Mas entre em contato comigo que eu quero fazer uma contigo, tá? Mãe, Precisamos. é, qual foi seu primeiro trabalho com teatro? Então, no teatro, meu primeiro trabalho foi esse desse texto de Cal Valentim, que foi adaptado e dirigido por Domingos Tourinho, que a gente fez a partir do trabalho que a gente fez da oficina dele. Uhum. E aí, um tempinho depois, eu já fiz algumas oficinas também para cinema e TV, que eu também já fiz cinema, depois a gente fala disso. E aí a gente fez uma oficina com Aldanúzio, meu lindo, saudades. E lá eu conheci a galera do improviso, os meninos, de uns meninos, alguns integrantes lá, e a gente acabou, daí a gente acabou indo para o improviso. Então, no improviso, assim, que me deu esse patamar mais para frente de outros espetáculos que a gente já apresentou, mas o primeiro que eu considero mesmo de teatro foi esse texto de Cal Valentim chamado Porque os Teatros Estão Vazios. É muito legal, por sinal. Inclusive, daqui a pouco vai ter uma pergunta baseada no improviso, então vamos dar continuidade que daqui a pouco eu vou soltar ela. Várias tretas. Vixe, Quais Maria. são os sentimentos durante, para além, não, calma. Quais são os sentimentos Não durante o entendi. processo? Não entendi. Repete aí. Quais, quais são os seus sentimentos durante o processo do teatro? Por exemplo, Ah, você os seus sentimentos durante o processo da preparação, é, nos ensaios, os sentimentos nos bastidores e antes de entrar no palco e na hora do palco e também depois. meu Deus.
É, outro dia, acho que foi numa das outras lives que tava aí, eu acho que eu sou uma das pessoas. Eu até que melhorei, né, Dom, Davis, cadê Davis? É porque eu sou muito ansiosa, então eu fico, às vezes eu não durmo no dia anterior. Ontem à noite até que eu dormi bacana, assim, foi que estava tranquilo, mas eu fico muito ansiosa. Não é nervoso, tipo, não é nervoso de eu esquecer alguma coisa, medo, assim, mas é aquela ansiedade de ver como é que vai ser, como é que vai acontecer. Então, mas eu penso muito no personagem, eu me concentro muito no personagem para criar, e às vezes eu vejo como é que ela eu meio que eu entro mesmo no personagem e eu me concentro. Uma das coisas que eu faço bem antes mesmo é de concentrar mesmo. E aí, quando eu entro no palco, eu já estou bem dentro do personagem. E o depois, aquela adrenalina, a vontade que eu tenho de pular, de gritar, inclusive já fiz isso, já me chamaram a atenção, porque eu fico, adrenalina, parece que tinha uma coisa em cima das costas, e eu começo a gritar e a pular, a vontade que tem de fazer é essa, mas o começo é assim, meio de silêncio, ficar contida, e depois que termina o espetáculo, a vontade mesmo que eu tenho é de pular, de gritar, de correr, às vezes de chorar, mas muito mais de alegria mesmo. Respondi? Olha, uma pessoa que eu preciso mandar um beijo para uma pessoa aqui que entrou, que é a Ailton. Eu também tô morrendo de saudade. Ui, meu Deus. Vamos lá. Você tem vontade de expandir para além do teatro, como a dança, a música e a escrita a gente já sabe, né? Mas você tem vontade de expandir? A música não, porque eu não, uma das coisas que é difícil, foi difícil no início, foi por causa da voz. A minha voz ela é baixa. Nos ensaios a gente bate muito nisso. A gente sempre ensaiava, inclusive desde o início. Eu tenho esse problema com a voz, então música para mim, a não ser que seja mímica, uma música eu tenho que interpretar, porque eu faço isso também, porque como a gente já falou algumas outras vezes, o corpo ele fala, então às vezes você não precisa cantar, mas tu te joga na música e tu acaba interpretando. Mas para música não, eu não tenho muito essa vontade. Embora eu goste de cantar, mas só no chuveiro e olhe lá. Mas no cinema, eu já fui para o cinema também, com essa guria, a gente começou com o filme, a gente fez um curso chamado Branca, quem quiser, a gente está no YouTube ainda, pode assistir, é muito legal. E aí eu fiz o Branca, e depois, se quiser, eu posso falar do personagem da Branca, que eu faço nesse, é bem difícil. Mas é isso, é o que foi mais. Eu não tenho vontade para música, porque eu não tenho voz, gente, de jeito nenhum para cantar, para canto, não. Para dança, eu faço algumas coisas com dança, de interpretar mesmo. Inclusive, uma das últimas apresentações que eu fiz foi para um Dia da Mulher, que a gente fez lá na escola que eu trabalho, e junto com o Dom também, que a gente produziu, e que eu faço, mas eu faço muito dança, mas sem cantar, só com o corpo mesmo, de interpretar. Umas coisas bem legais que eu aprendi, que me ajudou muito isso na pós em dança que eu fiz, que te ajuda. O corpo fala. Isso é fundamental, mas para cantar não. Não gosto. E assim, como é trabalhar fora e atuar? Ai, meu Deus. Meu Deus. É dureza? É dureza, porque a gente tem que trabalhar. Eu não sou só a atriz, então eu comecei mesmo o meu trabalho, a minha profissão é professora de espanhol também, né, gente, de português, de outras disciplinas. E aí, quando aparecem os trabalhos que a gente tem que fazer, inclusive a missão testemunha, a gente já fica aqui, às vezes, ensaiando mesmo até 2 horas da manhã, 1 hora, 2 horas da manhã, porque a gente não tem outro tempo. Então, às vezes eu tenho, às vezes não, na grande maioria das apresentações, os ensaios são, às vezes aqui, às vezes em outro lugar, e a gente fica até, às vezes no teatro mesmo, até 11h30, meia-noite, porque depois do trabalho, porque eu não posso muito faltar. Então, como as duas coisas, eu tenho que trabalhar e eu tenho que eu trabalho e também tem a coisa do teatro, né? Do trabalho que eu adoro, é uma coisa que não tem como dizer, eu não quero mais. Então, mas é dureza, é muito pesado, mas graças a Deus é uma coisa que eu não pretendo largar. Mas é difícil, viu, gente? Não é fácil, não.
É isso. Como é que o teatro já te ajudou em sala de aula? Desculpa, tá falhando, repete. Só uma dica, eu sei que seu ventilador tá virado para você, então se puder virar um pouquinho para ele, porque o ventilador meio que dá uma fugida do áudio, viu? Tá Tá, bom. O pergunta teatro de já te novo, ajudou bebê. o teatro já te ajudou Que que te- em o que que ele já te ajudou em sala de aula? Eita, muita coisa. É aquela história que Dom, quem dá aula de teatro, vocês que estão no teatro, é, é importantíssimo, foi muito importante. O teatro te ajuda demais, demais. Uma das coisas que ele me ajudou foi na minha ansiedade. Eu acho que eu consigo mais concentrar, porque a gente tem o texto, a gente tem que ter o tempo do texto, o tempo que você tem que entrar, o teu personagem entra, por exemplo, na cena. Então, tu tem que concentrar, você tem que saber que não pode atropelar o outro. Então, tudo isso ajudou e muito. E na sala de aula, nossa, demais, mas é que eu sempre fui assim meio cara de pau, sabe? Eu nunca tive muito medo de falar em público. Então, as minhas turmas de outros lugares são turmas cheias, mesmo na faculdade, de outras faculdades que eu já trabalhei, as turmas eram muito cheias. Eu já cheguei a dar aula para turmas tipo 90, 96, 97 alunos. Então, nunca tive esse problema, mas o teatro ajuda muito nesse sentido de concentrar, de esperar a hora, de não sair atropelando tudo, ajudou muito nessa questão. E fora que eu sou tímida, eu sou um pouquinho tímida mesmo, gente, então. Mas o teatro ajuda muito nisso, de você meio que se soltar um pouco mais. É isso. É, assim, você comentou que é professora de espanhol e Dom! que trabalha em Maravilhoso. escola e faculdade, certo? Sim, sim. E você tem vontade de atuar ou escrever um texto para atuar em espanhol? Eita, tem muitos textos muito bons. Dom, Dom, eu quero fazer uma espanhola. Llámame, por favor. Eu ainda não fiz nenhuma personagem espanhola, mas eu tenho uma vontade de fazer. E tem muitos textos bons em espanhol que a gente pode ver, né? Não, adaptar, e aí, quem sabe? Eu tenho vontade. Não só de adaptar, de escrever e de montar mesmo, mas eu tenho muita vontade de fazer uma na espanhola. E eu tenho na espanhola, a Madame Soledad, ela aparece de vez em quando, Dominique. Se quiser chamar Soledad, eu estou aqui. Quais são as suas maiores referências literárias e teatrais? Aqui todo mundo Teatro, sabe, não só gente. teatral. Aqui todo mundo sabe, é Domingos Tourinho, que é também dos gigantes do teatro no Maranhão, sempre foi. Desde muito, não vou nem dizer data, tá? Eu não sei se ele está por aqui, mas desde muito, sempre que eu admiro ele demais, demais, demais. Para mim é um dos melhores. No Maranhão, né, que eu tô falando. E de homens é Domingos Tourinho. De mulheres, a gente tem muita, muita, muita gente boa. A gente tem Lúcia Gato, que eu adoro também. Fátima de Franco também, que eu conhecia há pouco tempo, pessoalmente eu já conhecia. Tem Cássia Cabral, que eu amo também. E de nacional, deixa eu só. Do outro lado. Ah, tá aí. Aqui. Olha, para mim, para é como conselho para o ator, para qualquer pessoa, leiam isso aqui, que é uma fonte inesgotável de referência de tudo, absolutamente tudo, por exemplo, que a gente está vivendo no nosso país hoje. Leiam essa mulher e sigam. Essa, para mim, é o grande exemplo do teatro mundial, de tudo. É Fernando Montenegro. E eu li isso aqui, eu ganhei, maravilhoso, que eu li assim, em 2, 3 dias. Eu recomendo para qualquer um. Então, como referência, para mim, é Fernando Montenegro, que é maravilhosa, que eu adoro. Aí tem a minha Laura Barros também, Beleza. gente, que ela é uma atriz maravilhosa. Laura Nery. Assim, eu vou passar para as perguntas que a gente colocou na interação aqui no nosso Instagram. E antes de perguntar, eu estava esquecendo.
eu já vou promover a próxima live, que é na quinta-feira que vem. Lembrando que toda semana a gente tem uma live. E na quinta-feira que vem a gente vai conversar com o João Emanuel, que é o nosso queridíssimo, maravilhoso preparador. E a gente vai conversar sobre música no Alguém quer? teatro. A gente vai conversar sobre a música no teatro e toda aquela preparação para fazer Eu quero musicais e cantar. tudo mais. Então, não percam. Quinta-feira, Olha, Dom! à tarde, eu não lembro. A gente vai conversar, tá? Mãe, Eu. Davis perguntou. Ah, você já respondeu essa, qual era a sua primeira peça. Então vamos para a próxima. Luciana perguntou quanto tempo de preparação deve ter até ter o domínio total no palco. Eita, aí depende muito. Depende do personagem, depende do texto. Às vezes tem texto que é muito mais rápido você pegar. Ah, eu esqueci também de uma coisa que o teatro me ajudou muito, foi de memorizar, memorizar texto. Eu dou assim, olha. Não é linda, Dom? Depois eu vejo uma para você de presente, tá, diretor? Depois você me dá uma na espanhola para interpretar. Então, ó, é, uma coisa que é legal do teatro, que eu acabei esquecendo, é exatamente essa questão de ajudar na memorização, né? De memorizar textos, preparar. Então, depende muito do texto, depende do personagem. É, por exemplo, teve uma personagem que eu tive. Não sei se vai aparecer alguma pergunta disso aí, mas que é. Às vezes tem texto que, mesmo ele não seja um texto longo, eu mesmo que é um texto longo, não vai rápido, depende muito. Não tem muito isso, não. Depende do personagem. Às vezes tem personagem que é mais rápido. Por exemplo, da Branca, foi longo, porque no curta que a gente fez, por exemplo, era uma cena que era mais ou menos. Ela é mais ou menos 3 minutos e pouco. E é texto, texto, texto. E claro que tem as marcações, como tem no teatro e no cinema também, a gente tem que ver isso. E demorou, às vezes, a gente gravou praticamente o dia inteiro, porque às vezes a gente errava. No cinema é legal isso, que a gente erra e volta. No teatro não tem isso, meu filho errou, já foi. É caco, ou então tenta disfarçar que você errou, enfim. Mas essa foi, acho que foi a mais difícil mesmo, foi da personagem branca que faça madrasta, que é um texto longo, e para memorizar e para ver, porque tem nuances. O texto é assim, ele tem as nuances, ou seja, não segue linear, né? Você tem que ver de repente no meio da cena tu tem que rir, ou no meio da cena tu tem que chorar, no meio da cena uma coisa assim. Então, a preparação às vezes é complicado, mas depende muito do texto e do personagem. A Beck fez uma pergunta que ela é muito interessante. E como é que Beck, você consegue linda! levar a arte para a aula e o que leva da escola para a atuação? Eita! Então, para a aula não é tão difícil, porque, bom, não é que eu estou lá na aula, eu tô interpretando, eu estou inventando, é como se fosse um personagem dando aula, não sou eu mesma. Mas, às vezes, por exemplo, nessa faculdade, não sei se a minha coordenadora está aqui, que eu amo, que ela me dá essa liberdade, essa certa liberdade para atuar também nesse tempo que eu estou na faculdade, eu fiz vários trabalhos assim. E aí, de texto que a gente pega e leva, mas a gente acaba tem que produzir, porque não é uma coisa só jogar, vamos tipo, fazer uma dramatizaçãozinha, como às vezes as pessoas fazem, né? Dizem, vamos fazer uma dramatizaçãozinha ali na sala, não sei o que, também não é assim, né? Então, a gente leva, desculpa, e tenta fazer da uma forma mais profissional possível, para não ficar também uma coisa muito feio na hora de apresentar. E aí, para a sala de aula, por exemplo, eu ainda não fiz uma professora no teatro. Olha, Dom, uma professora no teatro. Enfim, então, mas são coisas que eles estão assim, o tempo todo. E às vezes ajudam na sala de aula o teatro, porque tu te lembra de alguma coisa, às vezes dá um caco, tu te lembra de alguma coisa na aula, você está falando, porque ali a aula fala o tempo todo. E assim como no teatro, às vezes tu esquece alguma coisa, e aí lá vem um caco no meio da aula também, então tem isso. Mas é muito legal. Então,
teatro e a sala de aula, para mim, eles são juntos, assim. Claro que no teatro tu tá com o personagem, tu tá maquiada, você tem um figurino, tem toda uma produção por trás. Mas às vezes na aula, de vez em quando eu faço essas coisas também, essas graças, de levar um personagem vestida, às vezes eu boto uma doidice. É legal, é divertido e a gente acaba saindo da mesmice também, às vezes aquela coisa tradicional, enfim, é isso. Já teve algum aluno em alguma instituição que você trabalhou que você se inspirou nele para fazer algum personagem, para a criação de alguma coisa? Deixa eu ver se eu lembro. Não. Mas eu tenho alguns. Por exemplo, eu tenho um livro que está saindo, que eu não vou dizer que eu estou escrevendo ainda, que tem um personagem que não é que é inspirado, mas é que o nome do personagem é o nome da pessoa. Inclusive, é uma aluna, é do interior, não é daqui. E eu já fui algumas vezes que eu fui para. Que o meu livro ele estava escrevendo, eu comecei a escrever ele nas viagens. E aí tem um dos personagens uma aluna, o nome da menina é de uma aluna, e sempre que eu vou escrever, eu lembro dessa aluna. Mas a inspiração, assim, mas de personagem no teatro, não. Eu nunca fiz. Ainda não cheguei. A Jaqueline fez uma pergunta que você já falou, mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. Você tem livro novo no pedaço? Livro de quê? Livros novos. Eu tenho. Esse aqui eu quero fazer uma segunda edição, porque eu tenho mais textos para colocar, e eu estou pensando em como se fosse relançar, mas ele vai para as plataformas digitais dessa vez. Eu não vou lançar físico, eu vou lançar na plataforma. E tem vários textos já que eu vou colocar, que eu vou acrescentar e vou lançar. E fora esse, tem esse que eu estou escrevendo, rapidinho o nome dele chama-se Morada de Pedras. É uma história que eles passam no cemitério. É só isso que eu digo. É bem. Como é que eu posso dizer? É muito diferente de mim, assim, porque eu sou muito fresca, muito melosa, e eu tenho medo de algumas coisas. Então, mas esse texto ele está vindo exatamente é, com essa outra estrutura, essa outra visão, assim. E aí ele tá para ser lançado. Né? Vou terminar de escrever, na verdade, e produzir e tal, para poder lançar. Mas eu tenho, na verdade, tem esse que eu vou lançar, relançar nas plataformas, e tem esse outro que eu também estou terminando para escrever. Deixa eu mandar um beijo para duas pessoas que estão mandando mensagem aqui. Um beijo para a Lana, que é sua amiga lá da faculdade, e também Davis, Alana! Davis, olha, um beijo amigo! para Tânia, que é também nossa amiga há muito tempo, não vale dizer quando, mas um beijo para todo mundo que está assistindo a live, tá? Oi, Davis, olha isso que eu estava te comentando. Thelma Davis, também está Alana. aqui, um beijo, Thelma. Quem é? Thelma. Oi, minha diretora. Gente, minha diretora, você não tem noção do que é trabalhar com esta mulher. Ela faz os convites das minhas aulas, a coisa mais que fofa. Depois eu vou mostrar para vocês, né, dona, nossa diretora? Um beijo para Davis também. O Davis entrou. Tava Oi, faltando, tava Davis! faltando. Olha, o Davis estava sentindo a sua falta. Olha que coisa linda! Olha, Davis! Para quem não está acompanhando as nossas lives, teve live com Dominice, que é o dono e proprietário desse daqui. Teve live com o David, que foi na semana passada, hoje é com Linda, e semana que vem é com o João Emanuel, tá? Um beijo para Joaquim também, um beijo, meu amor, para você que tá aí. Joaquim, gente. Joaquim, eu já escrevi sobre Joaquim, gente. É uma pessoa, um escritor, assim, fenomenal, que eu adoro. É um amigo que a gente tem desde... Não vai falar data, né, Joaquim? Mas, enfim, um amigo maravilhoso. Alana, beijos, amiga. Quem mais tá aí, gente? Eu não tô conseguindo ler aqui no meu... Quem que tá por aí? Ai, meu Deus. Tá aqui. Eita, meu aluno lindo. Meu Alice DJ. tá aqui. Alice, sua linda. Obrigada. Ailton quer seu leque. Quem que quer meu leque, gente? Ailton. Eita, eu vendo, tá? Sim, vamos continuar.
Janto Tá, fez vai. uma pergunta muito engraçada que eu me contive um pouco para não Zanto, rir. saudade, menino. Menino Zanto. Como é estar nas produções com a sua cria? Ai, gente. É fenomenal. É, é maravilhoso. Na verdade, essa garota aí, ela é a grande responsável por eu ter entrado no teatro, porque eu comecei por causa dela. Assim, porque a gente fez cursos e ela dizia assim, que ela queria entrar, mas eu observava que ela tinha meio que vergonha, não sei. E Eu aí sou muito tímida, acabava que gente. Ninguém leva a sério, mas eu ela sou é muito tímida. tímida, ela é tímida. E aí eu acabei indo por causa dela. E aí eu lembro que quando a gente começou a fazer teatro, é, por conta dela, eu me lembro que a gente estava. Eu não me inscrevi na aula. E aí ela foi, eu tive que viajar e tal, e ela foi. E aí ela mandava. Eu fiquei enlouquecida porque ela mandava as fotos tudo que ela estava fazendo. E aí quando eu voltei um dia, que eles liberaram com o Thiago Cordeiro, se eu não me engano. Thiaguinho não está por aqui, um beijo, meu diretor também. E aí eu acabei indo, e aí já foi, eu acabei indo por conta dela e até hoje. Mas a gente sempre, lembrando, a gente não ensaia muito juntas, a gente não passa muito texto junto, não sei por quê. E uma das cenas mais difíceis que a gente foi da Branca, do curta, que eu fiz, que a gente berrava, eu berro em cima dela e ela em cima de mim, quem assistiu vai Que ela assistir. queria cuspir em Pois, mim, me bater. Tenho certeza que ela a queria me ideia era bater. dar na Ela não cara me dela, bateu. porque a cena era dar na cara dela, mas acabei que eu não dei na cara dela nesse dia, infelizmente. Mas é muito legal fazer o trabalho com ela. E a gente às vezes conversa, a gente troca figurinha, como é que é isso, poderia ser isso e aquilo. Hoje, por exemplo, a gente conversou como que a gente poderia se vestir, o que a gente poderia usar. E aí, inclusive, ela me emprestou um brinco. Ó, esse brinquinho aqui é dela, viu, gente? Aí a gente Pegou meu troca essas coisas. brinco. Peguei brinco, a gente troca as coisas, é muito legal, porque a gente acaba corrige, às vezes ela me corrige muito, porque ela acho que ela tem mais juízo do que eu. Enfim, mas aí é isso. É muito legal a gente trabalhar, estar juntas. E por conta dela que eu fui pro teatro e pro cinema também, né? É isso. Como é que você entrou no improviso? Essa foi de Marcos Amício. Um beijo, Marcos. Mas, Marco, diretor, meu diretor lindo. Então, como foi assim? É, eu fiz uma pós em artes cênicas lá que eu conheci Dominice, lá que eu conheci Davis, lá que eu conheci Sérgio Lau. Eu já conhecia Sérgio Lau e por conta disso que a gente acabou entrando juntos. E aí eu acabei conhecendo esses meninos lá, gente, que são para quem está de fora, você não tem a menor noção do que é Dominique produzindo, desenhando, Davis produzindo, fazia coisas assim mirabolantes. Tu olhava assim, meu Deus, como é que ele Eu fazia sei. isso? E eu acabei conhecendo eles lá. E aí a gente fez eu fiz uma oficina, foi com Aldanuso, e lá tinha os meninos que também estavam fazendo, e a gente acabou indo parar no improviso. Do nada a gente foi assistir, a gente foi participar um dia assistir ensaios que a gente fazia, que eles faziam, a gente continua fazendo, às vezes leitura de textos e tal, foi muito legal, assim, emocionante. Eu disse, meu Deus, eu estou na companhia improviso. Foi uma emoção assim muito grande, porque eu já conhecia, mas aí entrar assim na companhia e foi junto com Laura também. É, Eu entrei de não supetão. dá pra. Você foi convidada, eu fui atrás, que nem um cachorrinho. Não, você foi comigo aqui, mané. E aí foi a gente até hoje. E a gente conversa muito, a gente produz muito, a gente dá conselhos pro outro, é muito legal. É isso. Outra perguntinha de Zanto, muito interessante, inclusive. Como é encontrar o tempo de interpretação do texto de outro ator? Então, um conselho também, mas claro que quem daqui do teatro já sabe disso. Um conselho, por exemplo, a gente tem, querendo ou não, você tem que conhecer o texto como um todo. Tu acaba conhecendo, tem que ver o texto, não que você tem que memorizar o texto como um todo. Eu tenho algumas dicas, depois já digo o que eu faço. Mas assim, você tem que conhecer o texto como um todo, porque quando você sabe o texto, por acaso você está no palco, no meio do palco, e tem um ator, atriz, que ele esquece o texto. Então, quando você sabe, tu pode ajudar esse ator sem
sem acabar passando para a plateia que o ator esqueceu. Então, você sabendo o texto te ajuda muito nisso. Então, tu sabes a hora de você entrar, você sabe a hora de sair, a vontade de ficar o tempo todo, mas enfim. E aí, uma dica que eu sempre faço, às vezes, dependendo do texto, ele é muito longo, eu sempre memorizo a última fala do ator, mas às vezes cai no engano, porque vai que esse ator muda essa fala, porque às vezes ele pode mudar essa frase, então ele pode adaptar, vai que ele esquece, ele adapta essa frase. Então, você tem que conhecer a sua hora de entrar e a hora do outro. Então, tu tem que sempre esperar a dica do outro. Então, querendo ou não, o único conselho que eu digo é, tu tem que conhecer o texto todo, porque tu tem que saber a hora que o teu companheiro ou companheira de cena termina a cena dele para você poder entrar. E aí, como eu faço? Como eu memorizo normalmente o texto, eu sempre memorizo principalmente a fala do outro, do personagem. Por exemplo, eu preciso falar dessa apresentação, que foi a coisa mais linda. Para mim, é a melhor. Não sei se alguém vai perguntar, mas já estou respondendo. Foi o melhor texto, uma das melhores apresentações que a gente já fez, que foi sobre o texto das meninas. Me ajuda aí a me lembrar. Verão no Aquário, que a gente fez adaptação para que a gente fez adaptação para teatro que caiu na obra, e foi um dos melhores textos que eu já fiz, que eu já interpretei. É lindo. A apresentação, a gente poderia apresentar de novo esse texto, que ele é muito atual também. E lá eu tinha muito isso, de eu memorizar o que a menina estava terminando, porque eram 4 mulheres no palco, então eu sabia quando uma estava terminando, e a gente tinha que saber, porque a movimentação da cena dependia disso, então eu tinha que me movimentar exatamente quando ela falava tal palavra, eu sabia que ela ia terminar, então eu já tinha que estar pronta para a minha entrada. Então, esse texto ele é muito rico por conta disso. Foi uma das melhores apresentações que eu já fiz. E ele te ajuda muito nisso, de saber o entrar, de saber sair, de começar e de preparar para tu entrar em cena. É isso. Santo, lindo. Saudade. Oi. Como, assim, o teatro te trouxe algum benefício físico, mental, espiritual? Mental é só que eu era meio doidinha, continuo doidinha, mas enfim. Mas, brincadeira à parte, ele ajuda muito de concentrar, né? De centrar nisso, de centrar no personagem, de concentrar, de memorizar. Ajudou muito. Embora eu continue ansiosa, eu sou muito ansiosa, e o teatro ajudou nisso, especificamente nisso, de questão de saber esperar, de saber não atropelar, não atropelar o texto, de conversar também ajudou muito nisso. É isso. Davis fez uma pergunta que a gente já tinha respondido, mas para pra quem entrou depois, seria bom a gente lembrar qual foi a sua primeira apresentação de teatro. Ah, sim, foi o texto de Cal Valentim que eu falei no início, que eu apresentei, que foi um mega espetáculo. Gente, foi uma mega produção, na verdade, porque o figurino todo a gente produziu junto, a gente já ajudou a produzir, que foi com o Domingos Tourinho, um texto de Cal Valentim chamado Porque os Teatros Estão Vazios, que eu fiz, nós apresentamos lá no Teatro do Simpra, e foi muito legal. Inclusive, foi no Dia dos Namorados, uma das apresentações, bem legal. No improviso, no improviso, qual foi o meu primeiro texto, meu Deus? Eu Agora que eu me lembro, lembro. Diz aí. aquela que a gente fez para as advogadas. Ah, sim, mas esse foi de dança, uma apresentação de dança que a gente fez sobre a violência contra a mulher. Nós apresentamos lá até no hotel, acho que foi muito bonita a apresentação. Difícil, porque a cena foi difícil, a gente terminou, todo mundo estava chorando, estava em prantos. Foi bem complicada. E essa foi bem legal também. Foi uma das primeiras apresentações que a gente fez junto com o improviso. E no improviso, por exemplo, na minha principal apresentação foi essa das Mulheres de Verão no Aquário, que eu adoro. Eu adorei fazer. Foi uma das melhores apresentações. Das personagens que eu considero mais difíceis. Quando eu recebi o convite para fazer a Rainha Vermelha,
Da Alice do País das Maravilhas que eu fiz, que eu também amei a personagem. Ela se parece muito comigo, mas quando eu recebi, você vai fazer a Rainha Vermelha da Alice do País das Maravilhas, a primeira ideia que eu tive, digo, meu Deus, eu vou ter que tirar minha franja. Davis vai ter que fazer a montagem sem tirar minha franja. E foi um desespero, psicologicamente falando, é, foi bem difícil, mas acabou que ficou um resultado muito legal e eu gostei. E aí, a mais para mim, especificamente de produção difícil de fazer, foi a Rainha Vermelha, por conta do figurino, porque tinha, quando eu falei da Rainha Vermelha, só me lembra daquela testa imensa que ela tem, de caraca, vai ter que tirar minha franja todinha. E foi, mas foi boa, foi muito legal. E a do Verão no Aquário também, que foi muito legal. Um outro personagem que eu fiz também, que não foi pelo Teatro Improviso, foi pela companhia Ribalta Produções, que foi um convite de Sérgio Elau, eu era a baronesa, e foi difícil porque a baronesa ela era muito doida, além dela ser malvada, eu não sei se ela era malvada, e tinha umas nuances, era bem difícil, foi muito difícil de eu compor o personagem, porque ela tinha um sobe e desce, às vezes ela ria, às vezes ela fazia uma cara feia, às vezes ela ficava dócil com as sobrinhas, e foi uma das personagens mais difíceis de compor, foi essa, do chamado, como é o nome da São de peça que a gente botânica. fez? A Lição de Botânica, que é um texto de Machado de Assis, de 1907. Eu escureci o cabelo, primeira época eu estava com o cabelo vermelho, eu tive que escurecer um pouco o cabelo, porque era um personagem de época lá do século, lá do começo do século. Outro personagem também foi muito difícil de fazer, foi a Dona Bernarda, de um mulato, que a gente fez. Também um texto muito bom, muito bonito o figurino. Foi linda a apresentação e a Bernarda, que era um demônio em forma de gente. Agora eu quero fazer uma pergunta e espero que os meus diretores respondam. Por que vocês sempre me dão personagens de malvadas? Eu não tenho cara de malvada, a gente sou tão boazinha. E aí eu sempre fiz alguns personagens de malvada. A Branca, que é uma produção, gente, de Suelai Nascimento, que ele não está por aqui, foi a nossa produção, nosso diretor no cinema. Eu fiz também do Moleque Tá Doido, que é a minha apresentação é bem mesmo mínima, mas ela era um personagem do mal, do núcleo do mal. Lá vou eu de novo fazendo um personagem do mal. Não sei por que me dei personagem do mal para fazer. Tá, parei. Parei demais. Respondi? É, Davis fez uma pergunta para mexer com um pouquinho com o seu psicológico. Meu Já quê? que a gente está falando aqui com o seu psicológico, O entendeu? quê? Não entendi. Tá, Davis fez uma pergunta para mexer com o seu psicológico, já que a gente está falando desse negócio de fazer apresentação sem franja e etc. Ah, Você faria apresentação sem maquiagem e sem figurino? se eu faria? É, Sim, eu faria, inclusive tenho vontade. Eu sei, eu vou falar de um filme que é um personagem que eu acho lindo. Não sei se vocês assistiram. Vão dizer, meu do meu tempo, e não sei o quê. É um filme chamado. É... esqueci. Que é um filme com Kevin Costner. Dança com Lobos, pronto. Dança com Lobos. Tem um personagem da mulher que ela é. Quem já assistiu, não sei se vocês se lembram. Ela vive no meio do mato, toda descabelada, toda sem maquiagem. E ela na verdade, é uma atriz, é muito bonita, mas ela tá toda despenteada. Então, eu sempre tive vontade de fazer um personagem assim, bem descabelada, bem despenteada, sem maquiagem, bem feio mesmo, um personagem feio. Quem assistiu o filme Austrália com Nicole Kidman, tem um personagem que ele é tipo um índio, não sei. Ele vive no meio do mato também, todo sujo ali com umas tinturas assim. Eu tenho vontade de fazer, eu acho que ficava legal, Davis, que tal? Hein, Dom, pra gente fazer um personagem assim. Uma vez eu ia fazer uma apresentação na faculdade, uma outra faculdade que eu já dei aula, que era para mexer com a terra, era alguma coisa que a gente estava falando da disciplina de filologia românica, e aí a professora ia apresentar algumas coisas sobre a língua, a nossa língua, a formação, e eu ia fazer uma montagem, é muito legal, que era meio de barro, de terra, de sujeira, era uma coisa muito assim. Eu acho que ficava legal, eu tenho vontade de fazer, para ficar bem feia mesmo, bem completamente diferente de mim. Eu tenho vontade de fazer.
Ei, E se você fosse escolher entre fazer sem maquiagem e fazer sem figurino, qual você escolheria? sem figurino. É, Dom, e Deus me conhece, olha isso. Eu sou muito vaidosa, extremamente vaidosa. Então, sem maquiagem, não sei, não rola. Claro, eu faria, mas porque de repente sem a maquiagem, não uma maquiagem bonita, mas uma maquiagem que não me deixasse feia, eu não sei. Eu acho que eu preferia uma maquiagem ao figurino. Colocaria qualquer coisa, mas sem a maquiagem, talvez eu faça, mas enfim, eu escolheria usar maquiagem. Por que fazer teatro para você? Por que fazer teatro? Porque eu não consigo me imaginar fora do teatro. Eu sempre fui assim, sempre das minhas coisas, sempre fui muito. Eu fazia sempre muita coisa milaborante, toda coisa que eu vou fazer, qualquer coisa que eu vou fazer, eu uso alguma coisa que não é aquela coisa tradicional, por exemplo, da sala de aula. Essa semana, por exemplo, apresentei aula na internet, que eu estou dando aula ainda na escola, e eu quis me caracterizar. Até vou explicar uma coisa para Davis, que ele me mostrou umas coisas lá. Quase que eu te mostrava, Davis, minha máscara, estava falando de máscara ontem, quase que eu mostrei, mas enfim, estava me segurando a todo custo para não mostrar, enfim. E aí, na aula, eu usei a minha diretora, até a maravilhosa gestora, que não sei se ela está por aqui, ela fez um convite rosa chamando para a aula que eu ia dar para os meninos do nono ano. E aí eu quis me caracterizar com as cores que ela colocou no convite. Então eu estava usando rosa, eu usei flor rosa. No final eu acabei usando uma máscara rosa com uma flor rosa. Ou seja, tudo eu levo para o teatro. Parece que é alguma coisa assim que está impregnada, não sai. Então toda coisa eu misturo, eu crio, eu monto, eu faço coisas assim. Sempre levando, eu nunca fico no tradicional, acho. O teatro está assim 100% em tudo. É, como foi, é, como foi me ver fazendo o Mágico de Oz, sendo que foi a minha primeira apresentação no grupo? Então, eu tenho uma coisa para dizer, eu vou aproveitar para desabafar aqui publicamente. Na época que foi feito o Mágico de Oz, que essa mocinha aí foi apresentar, no dia da primeira apresentação eu fui expulsa do camarim, na verdade eu fui expulsa do O seu teatro, áudio tá um pouco ruim, mãe. Desculpa. me tiraram da cena, me tiraram porque ela estava arrumando, eu estava muito nervosa. Eu nunca tinha ficado tão nervosa. Por exemplo, para eu apresentar, eu nunca tinha ficado tão nervosa porque ela ia apresentar. Então, David me tirou do camarim, que foi no teatro, lá no Teatro da Meia. Ele disse: sai, linda, sai. E eu fiquei o tempo todo naquela. E me deu uma tristeza tão grande, uma agonia tão grande. Eu me senti tão rejeitada. E eu fiquei andando feito uma besta, uma idiota pelo shopping, com vontade de chorar, porque eu queria estar lá olhando ela. Então, na primeira apresentação dela, eu não assisti porque Davis Paulo, nosso diretor, nosso produtor, e também Lucas Diniz, não está por aqui, Luquinha, um beijo também. Não me deixaram no teatro, então e aí eu acabei saindo. Então, foi uma agonia mesmo. Aí, na segunda apresentação, eu já estava mais tranquila, eu consegui um orgulho da minha vida. Foi muito bonito. É isso. É, eu tenho uma última pergunta que eu planejei. Se alguém aí quiser fazer mais alguma pergunta, nosso convidado esteja, fique à vontade. Davis, tá aí, ó. Por que você. Não, assim, quais motivos você daria para uma pessoa para ela começar a fazer teatro? Fazer teatro? Uhum. Um conselho para uma pessoa fazer teatro? Os motivos que É? você diria, faz teatro por isso e aquilo. A primeira coisa, você só faz se você gostar. Ontem eu estava vendo um negócio no Instagram e alguém perguntou: fama ou, ou dinheiro, né? Então não pensem vocês que quem quer entrar com alguém diz, eu quero ser ator, eu quero ser atriz, e você ir pelo glamour, pelo dinheiro de repente. Vai se você for, você vai se você realmente gostar disso. Porque como
na live de Davis, ele falou uma coisa muito interessante, que, por exemplo, ele detesta estar no palco, ele adora estar fora, estar nos bastidores. Então, no teatro, eu quero ser ator, por que você quer ser? A primeira coisa que você tem que perguntar, lá no teu íntimo, por que eu quero ser atriz? Por que eu quero fazer teatro? Ou cinema, que são coisas completamente diferentes. Não vão nessa história é a mesma coisa, não é. Então, só faz se você realmente gostar disso. Porque é trabalhoso, não é glamour, como muita gente pensa, não é grana, como muita gente pensa. E a gente está nisso porque a gente realmente gosta do teatro, ou realmente gosta do cinema. A gente gosta de fazer isso. Porque se você faz uma coisa com vontade, nossa, é muito legal. É muito bom você pegar um texto para você ler, para você interpretar. Mas se você não gostar, e aí cai naquela coisa também, tipo que eu tava falando agorinha, é meio contraditório, por exemplo, você não gosta de fazer o personagem que você fica feia. Mas não é isso, é psicológico, mas a gente faz. Então, claro que tem essa questão do glamour, mas a primeira coisa, você quer, o conselho é você entrar no teatro, ou para fazer o teatro, claro que o teatro também ajuda muito, gente, ajuda demais, mas não resolve todos os problemas, não. Né? Ele te ajuda demais a você te soltar, a você meio que perder o medo, tipo, perder o medo de falar em público ou de se pronunciar. O teatro ajuda demais, mas você só vai para o teatro realmente se você quer isso. Não por, de repente, preencher uma lacuna de alguma coisa, preencher alguma coisa que acha que está faltando, o teatro vai resolver. Como uma vez alguém já me convidou para dar aula de teatro, para ir para os meninos que tinham problemas psicológicos. E aí, às vezes, não é isso. Teatro também não é isso. É claro que ajuda, mas não é só isso. Então, primeira coisa é gostar realmente, é querer fazer realmente. Ok, Ó, lindinha? peraí. O Nanto fez uma pergunta pra mim. Calma. Laura, ele escreveu meu nome errado, mãe. Vou brigar com ele. Você prefere estar no palco com sua mãe ou estar na produção enquanto ela está no palco? Eu prefiro estar na produção enquanto ela está no palco. Porque Como primeiro, assim? não, calma. Peraí, calma, que eu tenho as minhas razões. Primeiro, que eu peguei um gosto muito grande pela produção. Então, eu gosto muito de atuar, gosto muito de estar no palco, mas eu também gosto muito de estar na produção. Então, se eu tivesse que escolher estar na produção, eu estaria na produção. E tem um detalhe. É... Hum, E tem um detalhe, ela é uma produtora chata, ela pega no pé, ela enche o saco e às vezes te irrita de alguma coisa, ela dá bronca mesmo. Né? Não é fácil, não. Eu prefiro ela no palco comigo do que na produção. Lá no minha... E eu ela fica me dando, concordo. mas não é assim. Ela diz assim, não faça isso, não é assim, e não sei o quê. Então, eu prefiro ela no palco comigo que como na produção. Eu tenho outros motivos, mas vamos falar de coisa boa. Davis perguntou como foi ver o grupo do teatro do qual você faz parte apresentando no dia do lançamento do seu livro. Ai, meu Deus, ainda bem que alguém falou isso, foi a coisa mais linda do mundo. Foi lindo. Eita! E aí a galera foi e aí levaram coisas que eram minhas, por exemplo, dos meus lenços. Gente, eu amo lenço, vocês sabem disso. Eu tenho um horror de lenço aqui. E aí eles foram, cada um com um lenço numa parte do corpo, representando. Aquilo foi a coisa mais linda do mundo. E eles representando o texto, meu Deus do céu. Foi divino, acho que foi até melhor do que o meu próprio livro. Foi assim uma apresentação espetacular. Eu estava muito nervosa. No dia da apresentação, eu já estava muito nervosa. E aí, quando eu vi eles entraram, começaram, meu Deus, foi lindo. Eu amei, amei, amei. Eu quero agradecer aqui de coração, de novo, porque eu já agradeci várias vezes. Foi lindo. Ó, a gente só tem 20 segundos restantes, então eu quero mandar um beijo para todo mundo que tá aqui. Mãe, obrigada pelo tempo que você disponibilizou. Júnior Marques está aqui mandando um beijo enorme pra gente, pra Júnior! todo mundo. Beijo, Júnior! Então, Júnior, gente. obrigada a todo mundo que participou, viu? Ai, meu Deus, 5 minutos! Beijo, obrigada. Usa máscara, máscara salva.